Gente que Faz, com o professor Carlos Alberto. Estamos aqui em mais um programa Gente que Faz, dessa vez entrevistando Márcio Benjamin, que é um autor potiguar que publicou recentemente o livro Maldito Sertão, retratando um pouco do nosso folclore nordestino. Márcio, agora a primeira pergunta que eu queria fazer, assim, que é interessante para o telespectador e para as pessoas que querem muito publicar um livro, mas às vezes não conseguem. Quais são assim as principais barreiras que uma pessoa precisa vencer para ser um autor de um livro? Primeiro de tudo, eu acho que é uma barreira pessoal, né? Aquela coisa de você acreditar no seu trabalho, acreditar que é possível fazer isso, né? Ultrapassar essa barreira, você ir consolidando o seu trabalho, né? Você apresentando para pessoas que possam lhe dar alguma dica em relação a isso e, acima de tudo, ler muito. Eu acho que antes, todo escritor, se ele não puder ser um leitor obsessivo, ele seja pelo menos um bom leitor, um grande leitor. Então não existe um bom autor, um bom escritor, não existe, sem ter sido um bom leitor? Não, você tem que ser alguém que goste de ler, alguém que se utilize muito da coisa da leitura. Você tem que haver um interesse pela leitura principalmente. Depois, a partir daí, você começa a desenvolver um trabalho, você com humildade, você apresenta o trabalho a pessoas que possam lhe dar alguma dica. E quando tiver consolidado, aí você procura alguma editora, pode lançar também de forma pessoal, né, mas já é um pouco mais complicado. Procura alguma boa editora que possa lhe ajudar nesse sentido, né, e apresenta o trabalho para ela, e a partir daí você coloca na mão de alguém mais experiente nesse sentido. Márcio, e fala um pouquinho do livro então, Maldito Sertão. Como é que foi a ideia de trazer o folclore para um filme de terror, usando o Nordeste, o Brasil, sua cultura? Nossa, isso aí já é algumas comunidades da época do Orkut já discutiam essa questão aí dessa coisa de um terror brasileiro, de um terror nacional. Hoje isso já tem muito mais força, e até então não encontrava muito esse eco desse terror nacional. Porque na verdade o terror nosso é importado, né? Sim. É Drácula, sim, que não tem são nada. coisas que estão muito fora. Eu digo, não, eu quero escrever uma história daqui, eu quero escrever uma história, e nada mais nacional do que o nosso folclore, né? A questão é que o folclore havia duas vertentes. Ou se falava do folclore de uma forma infantilizada, né, como alguns, ou então se falava de um folclore de uma forma muito acadêmica, né, era um estudo sobre folclore, ou então era um folclore de história em quadrinhos. E não era isso que eu queria. Eu queria pegar o nosso folclore, mas contar como história de terror mesmo, como caos, né, que é algo tão nacional, não digo nem nordestino, é algo tão nacional essa coisa do caos. Conta a experiência que você levou seu livro para ser exposto agora em Paris, isso, né? Conta um pouquinho como foi essa experiência. Foi coisa de filme, Carlos. Foi uma coisa assim, que tinha um professor da Sorbonne, que ele soube do livro, no ano passado, e se interessou pelo livro. Por essas coincidências do destino, ele estava numa praia próxima a Pipa, na época do festival literário que eu fui. Fui a essa praia, Sagi, linda por sinal. Deixei o livro, entreguei o livro a ele, e ele disse que ia dar uma lida, até então não falou nada. Leu o livro, gostou e me convidou para a Primavera Literária em Paris, que aconteceu, me convidou ano passado, aconteceu agora em março. Então, depois tive a grata notícia do livro ser selecionado também para o Salão do Livro de Paris, que é uma das maiores feiras literárias do mundo hoje, e participamos, foi feita uma palestra na Sorbonne sobre o livro, com alunos da Sorbonne, e depois ele foi exposto numa mesa no Salão do Livro de Paris. E foi uma experiência assim, fantástica, porque me ensinou uma coisa muito importante, que é o quê? A cultura brasileira, ela é muito valorizada lá fora. Então, a nossa mínima obrigação é valorizar a nossa cultura também. Que conselho você poderia dar para aquela pessoa que quer publicar, que sempre teve vontade? O que é que você poderia dizer a ela? Qual o caminho que ela pode fazer para que o livro dela chegue no mercado? Acima de tudo, primeiro, consolidem o seu trabalho, né? Exibam, submetam o trabalho a pessoas que possam lhe dar alguma dica. Deixe o seu trabalho mais sólido. Estando um pouquinho mais sólido, apresente para alguma editora de confiança que tenha esse trabalho. E não esmoreça, não desista, porque você vai receber muitos nãos. Mas eu acho que o não a gente já tem na vida, né? Então a gente tem que ir atrás do sim. Se o que vier é lucro, você tem que correr atrás do que lhe interessa e, primeiro de tudo, consolidar seu trabalho e leia. Antes de escrever, leia. Não existe esse escritor... Tem que ser bom para você primeiro. Tem que ser bom para você. Você tem que ser um grande leitor. Você pode dizer escritor que não lê, isso não existe não. Você é o seu primeiro leitor. Sou o meu primeiro leitor e o mais ferrenho, com certeza. Então eu quero agradecer aqui a Márcio Benjamin, que a gente que faz. Valeu, obrigado, Carlos. E voltamos aí no próximo sábado, às 10h25 aqui na Band. Gente que Faz, com o professor Carlos Alberto.